Eu estava no meio da revisão dos dados de vendas do trimestre quando Martin entrou no meu escritório, furioso. Sem bater, sem uma palavra amigável, ele simplesmente entrou com força, fazendo barulho de propósito. Típico dele. Helena, ele gritou, jogando uma pasta na minha mesa. Precisamos conversar agora. Olhei para a pasta e depois para ele, o homem com quem eu trabalhava há 4 anos. Martin Rey, o tipo de pessoa que nunca dava bola para as mulheres no escritório, a não ser que precisasse de café ou de alguém para organizar sua agenda. Ele gostava de ter poder e, mais do que isso, gostava de lembrar os outros de que tinha esse poder. Mesmo assim, mantive a calma. Sempre fiz isso. Claro, eu disse, apontando para a cadeira à minha frente. Ele não se sentou. Em vez disso, ele começou a falar. A diretoria decidiu reorganizar a liderança. Estamos indo para um caminho diferente. E, sinceramente, precisamos de pessoas que saibam liderar, não só seguir planilhas. Pisquei, meio atordoada. Você está me demitindo? Ele sorriu, como se tivesse acabado de fazer um grande movimento. Vamos evitar o drama. Estamos te liberando do seu cargo agora mesmo. Sem aviso, sem avaliação de desempenho e, claro, sem reconhecimento pelo fato de que meu departamento tinha acabado de gerar o maior crescimento de receita em 3 anos. Entendo, respondi, calmamente. Posso saber o motivo? O tom dele estava cortante. Você não tem visão. Você gerencia tarefas, não pessoas. E sejamos honestos, essa indústria precisa de liderança forte, assertiva, confiança, características que você não demonstrou exatamente. E lá estava. A crítica velada sobre o meu gênero, disfarçada de chavões e fofocas corporativas. Ele não me via como uma líder, não porque eu não tivesse feito o meu trabalho, mas porque eu não me encaixava no molde antiquado dele. Eu entendo, eu disse, com a voz firme e neutra. Martin apertou os olhos, claramente surpreso com a minha calma. Ele esperava que eu ficasse indignada, talvez até chorasse. Mas eu aprendi há muito tempo a controlar minhas emoções em reuniões de diretoria cheias de egos, eu pensei. Vou precisar do seu crachá e do laptop da empresa até o final do dia, ele falou. Ele vai desabilitar seu acesso às 17 horas. O RH tem os detalhes da sua rescisão. Eu acenei com a cabeça e me levantei, estendendo a mão. Obrigado, Martin, agradeço pela clareza. Ele hesitou, mas apertou minha mão. Boa sorte lá fora. Quando ele se virou e saiu, satisfeito com a sua pequena vitória, eu voltei a me sentar e respirei fundo. Minhas mãos não tremiam. Minha respiração não acelerou. Na verdade, eu me senti mais leve. Porque o que Martin não sabia, o que ninguém ali sabia, era que eu não era só uma chefe de departamento. 2 semanas atrás, algo grande aconteceu. E eu estava esperando o momento certo para usar isso. Olhei para a foto emoldurada na minha mesa. Meu pai sorrindo orgulhoso na inauguração do primeiro escritório regional da empresa. A mesma empresa da qual Martin tinha acabado de me demitir. Passei os dedos pela moldura da foto. Você me disse para esperar, pai. Esperar até a hora certa. Levantei e comecei a arrumar minhas coisas. Não levei muita coisa. Apenas alguns itens pessoais, uma caneca que minha equipe me deu no último Natal e uma pilha de cadernos velhos, cheios de ideias que nunca passaram pela mesa do Martin. Lá fora, o escritório estava cheio de curiosidade silenciosa. Alguns colegas me lançaram olhares de simpatia. Outros evitavam olhar para mim. Ninguém fez perguntas, mas dava para ver o que passava na cabeça de todos. Será que ela foi demitida? O que será que ela fez de errado? Eu saí do prédio com um sorriso educado, sem fazer alarde. Quando saí para a luz do sol, senti o peso de 15 anos naquela empresa desaparecer dos meus ombros. Eles acharam que tinham acabado com a minha carreira. Mas, na verdade, o que fizeram foi me dar um sinal verde. Peguei meu celular e mandei uma única mensagem para o meu advogado. Está na hora. Prepare tudo. A resposta chegou quase na hora, entendido. A assembleia de acionistas pode ser marcada em até 5 dias úteis. Olhei para o prédio de vidro, brilhando ao sol. Martin achou que tinha terminado tudo, mas não fazia ideia do que estava por vir.
Da próxima vez que eu entrasse naquela sala de reuniões, não seria como funcionária. Seria como acionista majoritária. E o sorriso que eu estava exibindo naquele momento seria verdadeiro. 2 semanas antes, eu estava sentada no escritório silencioso com paredes de madeira do advogado da minha família, olhando para um documento que não podia abrir até o relógio marcar 12 horas no meu aniversário de 30 anos. Meu pai sempre gostou de um pouco de drama. Ele dizia que isso fazia as coisas sérias parecerem mais importantes, e essa era uma delas. Helena, disse o Sr. Harrington, nosso advogado de longa data, com um tom caloroso e paternal, seu pai deixou instruções bem claras. Você não pode abrir esse envelope até o seu aniversário de 30 anos, nem um dia antes. Eu sorri educadamente, meio curiosa, meio divertida. O que é? Algum tipo de cartão de aniversário atrasado? Ele me olhou de um jeito que me fez entender que ele sabia, mas não ia estragar a surpresa. Seu pai era um homem de visão, ele disse. E ele confiava mais em você do que em qualquer um. Essa frase ficou comigo nos dias seguintes. Meu pai, o fundador e ex-CEO da mesma empresa que acabou de me demitir sem cerimônia, sempre acreditou em previsão, em planejar com antecedência, e ele acreditava em mim. Quando ele faleceu, há 5 anos, a empresa mudou. Ficou mais fria, mais calculista, menos sobre as pessoas e mais sobre os números. Martin entrou logo depois, encantando o conselho, mostrando seu MBA e destruindo lentamente a cultura que meu pai havia criado. Eu fiquei pensando que poderia proteger o que restava, mas agora percebi que meu pai sabia que algo assim poderia acontecer e estava preparado para isso. Na manhã do meu aniversário, abri um envelope sozinha, sentada no mesmo lugar onde ele costumava ler o jornal aos domingos. A luz do sol entrava pela janela e o ar estava calmo e quente. Dentro do envelope, havia uma carta e um documento formal com selos em relevo. Abri a carta primeiro. Estava escrita à mão, com a letra caprichada do meu pai. Helena, se você está lendo isso, você completou 30 anos. E isso significa que você está pronta. Eu nunca duvidei disso. Nem por um segundo. Você passou a vida trabalhando 2 vezes mais para ter metade do reconhecimento. Eu vi, mesmo quando você pensou que eu não vi. Vi os sacrifícios, as noites mal dormidas, a integridade que ninguém mais percebeu. Também vi como a empresa mudou depois que eu saí, e sabia que chegaria um momento em que você precisaria de mais do que um assento à mesa. Então, eu te dei a tabela. Eu parei, pisquei com força. Minhas mãos estavam um pouco trêmulas quando virei o documento que estava atrás da carta. Era um acordo fiduciário registrado e autenticado em cartório. De acordo com o fundo, 90% das ações da empresa que meu pai tinha quando se afastou foram colocadas em meu nome, e ficariam assim até eu completar 30 anos, com todos os direitos de voto ativados imediatamente. 90%. Eu li 3 vezes, depois mais uma, só para ter certeza de que não estava sonhando. Eu não era apenas uma acionista. Eu era a acionista majoritária, a controladora. Meu corpo inteiro tremia, entre a descrença, a adrenalina e algo mais. Poder. Poder silencioso, controlado e inegável. Liguei para o Sr. Harrington imediatamente. Isso é real? Perguntei, mal conseguindo falar. Sim, ele respondeu, de forma simples. Seu pai estruturou o fundo para evitar registros públicos. Era sigiloso. O conselho não tem ideia, a não ser que você decida contar a eles. Por que ele não a ativou antes? Perguntei. Ele queria que você experimentasse a empresa em seus próprios termos primeiro, para ver quem se revelaria e decidir se você a queria antes de usá-la. Essa frase me atingiu em cheio. Passei anos sendo subestimada, ignorada e menosprezada nas reuniões. Vi o Martin sendo elogiado por ideias que eu sugeri discretamente, vi colegas homens subirem mais rápido, mesmo fazendo menos. Eu sorri todo esse tempo, acreditando que paciência e trabalho duro valeriam a pena. Agora percebi que não era tempo que estava faltando. Era uma alavanca. E, de repente, eu tinha isso. Marquei uma consulta de acompanhamento com o Sr. Harrington para o dia seguinte. Vamos conversar sobre o que vem a seguir, eu disse. Ele não perdeu o ritmo. Vamos preparar os documentos para convocar a Assembleia de Acionistas. Notificaremos o Conselho quando tudo estiver pronto.
Não os notifique ainda, eu disse. Não até eu dar a ordem. Houve uma pausa na linha. Helena, posso perguntar o que você está planejando? Olhei pela janela do meu apartamento e vi o trânsito passando. Pessoas correndo, sem saber que tudo estava prestes a mudar. Estou planejando entrar naquela sala de reuniões, disse calmamente, e mostrar a eles exatamente quem eles tentaram demitir. Eu não fui à entrevista de saída obrigatória. O RH ligou 2 vezes e depois enviou um e-mail. Ignorei os 2. Em vez disso, sentei num canto tranquilo de um café discreto no centro da cidade, tomando um café com leite enquanto o Sr. Harrington revisava o rascunho final da solicitação para a reunião de acionistas. Agora era oficial. No papel, eu detinha 90% do poder de voto da empresa. Uma realidade jurídica e financeira que Marty nunca teria previsto. Tem certeza de que está pronta? Perguntou Harrington, ajeitando os óculos enquanto deslizava os documentos sobre a mesa. Quando você enviar isso, estará jogando uma granada na sala de reuniões deles. Olhei nos olhos dele, com a voz firme. Eles retiraram o pino no momento em que me demitiram. Ele fez um pequeno aceno de cabeça. Justo. Os documentos eram simples, como muitas coisas poderosas costumam ser. Um aviso formal para uma reunião especial de acionistas com um único item na pauta, revisão de liderança e nomeação de nova gerência executiva. Marty não esperaria por isso. Esse era o ponto. Todo o estilo dele foi baseado em controle e confiança. Ele dominava as reuniões com jargões, abafava as vozes mais calmas e usava o charme como uma arma quando necessário. O conselho, formado principalmente por homens mais velhos que gostavam da bravura dele, deixou que ele agisse sem controle por muito tempo. Logo, eles iriam descobrir o quão frágil esse tipo de poder realmente era. Eu os notificarei na sexta-feira de manhã, continuou Harrington. A reunião será marcada para terça-feira. Isso lhes dá 2 dias úteis para entrar em pânico. Não pude deixar de sorrir. Perfeito. Naquela tarde, conversei com Caroline Winters, a administradora que estava cuidando das ações desde o falecimento do meu pai. Ela era esperta, discreta e tinha uma memória de aço. Eu vi aquele homem destruir o legado do seu pai, tijolo por tijolo, ela disse, deslizando uma pasta sobre a mesa. Você não lhe deve educação. Dentro da pasta estava tudo o que eu precisaria para terça-feira. Certificados de propriedade, registros de votação e um resumo detalhado do desempenho da empresa sob a liderança de Martin, diminuição nos índices de satisfação dos funcionários, aumento da rotatividade, gastos excessivos com vantagens executivas e uma trajetória de receita estagnada, apesar do mercado em crescimento. Ele estava se escondendo sob projeções infladas, disse Caroline categoricamente. Se isso continuar, ele vai levar a empresa à falência em 2 anos. Eu assenti, absorvendo cada palavra. Vou deixar os números falarem por si. Quando saí do escritório dela, passei pelo mural no corredor. Uma pintura a óleo do meu pai, em pé na frente da primeira sede da empresa. Ele estava mais jovem na pintura do que eu me lembrava dele na vida real. Sua mão estava apoiada no meu ombro, com uma garotinha de vestido vermelho ao seu lado. Era eu. Ele acreditava em legado e nas pessoas. E, mesmo que ele não estivesse mais aqui, eu ainda podia sentir sua mão no meu ombro. Na segunda-feira de manhã, o burburinho sobre o meu desaparecimento repentino já tinha se transformado em rumores completos. Recebi mensagens de ex-colegas. O que aconteceu? Você saiu? Martin está agindo como se nada tivesse acontecido, mas o RH está estranhamente calado. O que quer que você tenha feito, espero que esteja bem. Eu não respondi. Ainda não. O silêncio fazia parte do plano. Eu queria Martin confiante, achando que tinha me apagado da história. Deixe-o brincar de rei um pouco mais. Deixe que ele me subestime uma última vez. Naquela noite, fiquei em frente ao espelho, experimentando o terno azul marinho que comprei para ocasiões especiais, mas nunca usei. Era elegante, feito sob medida, limpo, o tipo de roupa que você usa quando entra numa sala, não para pedir poder, mas para possuí-lo. Eu praticava o que eu diria. Não era um discurso, apenas algumas linhas, precisas, medidas, inegáveis. A verdade faria a maior parte do trabalho por mim. A manhã de terça-feira chegou fresca e clara.
A cidade fervilhava como sempre, sem saber que, dentro de uma sala de reuniões, tudo estava prestes a mudar. Cheguei 10 minutos mais cedo e passei pela recepcionista com uma confiança tranquila. Ela olhou 2 vezes, mas não me impediu. No andar de cima, as luzes da sala de reuniões já estavam acesas. Eu podia ver movimento através do vidro fosco. O Sr. Harrington me encontrou no elevador, com uma expressão indecifrável, mas calma. Eles estão lá, ele disse. Martin já está falando. Ele acha que está é apenas mais uma revisão estratégica trimestral. Não por muito tempo. Respirei fundo, alisei a frente da minha jaqueta e dei um passo à frente. A porta da sala de reuniões se abriu com um clique suave, cabeças se viraram e a conversa parou. E Martin? Congelou no meio da frase quando me viu. Helena, ele disse, arqueando as sobrancelhas. Esta reunião é somente para membros do conselho. Sorri educadamente e coloquei os documentos de propriedade na mesa. Exatamente. Então, me sentei à cabeceira da mesa. O silêncio na sala de reuniões era absoluto. Martim me olhou do outro lado da longa mesa de carvalho, com uma expressão de confusão no rosto, seguida de descrença. Eu quase podia ver as engrenagens girando na cabeça dele, tentando me colocar de volta na caixa onde ele achava que me trancou na semana passada. Helena, ele disse novamente, agora com a voz ríspida. Esta é uma reunião do conselho. Como já mencionei, funcionários não são permitidos. Não estou aqui como funcionária, disse calmamente. Estou aqui como acionista majoritária. Aquela frase mudou toda a energia da sala. Os membros do conselho se entreolharam, alguns ficaram tensos, outros se inclinaram para a frente com interesse. Um deles, o Sr. Dalton, que estava na empresa desde os tempos do meu pai, olhou para o documento que eu havia colocado na frente dele e depois olhou para mim, com as sobrancelhas levantadas. Isso é verdade? Ele perguntou, ajeitando os óculos. É, respondi. 90% das ações da empresa foram transferidas para mim por meio de um fundo familiar quando completei 30 anos. Toda a papelada está em ordem, arquivada, autenticada e enviada de acordo com a governança corporativa. Martin olhou de mim para o Sr. Harrington, que calmamente desdobrava uma cópia do certificado de propriedade e a entregava ao secretário do conselho. Você não pode estar falando sério, Martin zombou, elevando a voz. Isso é absurdo. Por que seu pai faria isso? Porque ele confiava em mim, interrompi. E porque ele sabia exatamente o que essa empresa se tornaria sem supervisão. A sala ficou silenciosa novamente. Todos sabiam o que eu queria dizer, mesmo que eu não tivesse dito isso diretamente. Desde a morte do meu pai, Martin transformou a cultura da empresa em algo tóxico. Ele recompensava a lealdade em vez da competência, a aparência em vez dos resultados, e os números começavam a mostrar isso. Vamos direto ao ponto, continuei, abrindo a segunda pasta que havia trazido. Como acionista majoritária, convoquei esta reunião especial para revisar a atual liderança executiva, incluindo o cargo de diretor executivo. Martin estava de pé, com o rosto vermelho. Isso é um golpe, uma vingança pessoal. Você acha que pode entrar aqui? E eu não estou perguntando, disse, finalmente levantando minha voz o suficiente para comandar a sala. Estou exercendo meus direitos. Então, deslizei o relatório financeiro sobre a mesa. Vamos falar sobre desempenho. Eu não precisava de teatralidade. Os números falam por si. A satisfação dos funcionários caiu 38% em 2 anos. A rotatividade em departamentos importantes aumentou 47%. 3 grandes queixas de discriminação estão sob análise do RH. Crescimento estável da receita em um mercado que estava crescendo. Compilei depoimentos de chefes de departamento, pesquisas com funcionários e auditorias financeiras. Também documentei o uso indevido de fundos da empresa, viagens não autorizadas, bônus executivos excessivos e relatórios enganosos para investidores. Olhei para Martin. Tudo assinado sob sua liderança. Os membros do conselho começaram a folhear as páginas. O Sr. Dalton parecia genuinamente perturbado. O CFO, que estava sentado em silêncio até então, se inclinou para sussurrar algo ao consultor jurídico, que imediatamente começou a digitar em seu tablet. O maxilar de Martin se apertou.
Você está distorcendo os dados para fazer sua pequena fantasia de vingança parecer legítima. Não preciso distorcer nada. Respondi. Tenho provas. Você se baseou na suposição de que ninguém poderoso o suficiente jamais iria questionar você. Essa suposição termina hoje. Deixei isso no ar por um momento. Com efeito imediato, disse, pegando o documento final. Estou apresentando uma moção para remover Martin Rey do cargo de CEO desta empresa. Como acionista majoritária, meu voto é suficiente para aprovar a moção. O secretário do conselho parecia atordoado. Você não precisa de um segundo voto. Eu possuo 90%, disse simplesmente. Uma maioria por qualquer definição. O Sr. Dalton pigarreou. De acordo com os estatutos da empresa, a moção permanece válida. E é efetiva após a conclusão da documentação. Martin bateu a mão na mesa. Você não pode fazer isso. Eu já fiz. Não foi necessário chamar a segurança. Martin não resistiu. Mas, quando ele saiu furioso, com o rosto distorcido numa mistura de raiva e descrença, notei algo notável. Ele não parecia mais poderoso. Ele parecia pequeno. Assim que a porta se fechou atrás dele, respirei lentamente e me virei para encarar o resto do conselho. Esta empresa merece algo melhor, disse. Assim como seu povo. E a partir de hoje, é exatamente isso que eles vão receber. O Sr. Dalton assentiu lentamente, formando um leve sorriso. Bem-vinda de volta, Helena. No final da semana, a placa com o nome de Martin foi removida da porta do escritório do CEO. Eu não me mudei para o escritório imediatamente. Não precisei do simbolismo de uma mesa maior para confirmar minha posição. Eu tinha algo mais importante para fazer primeiro, reconstruir a alma da empresa que meu pai fundou. Na segunda-feira seguinte à reunião de acionistas, convoquei uma reunião geral da equipe no salão principal de conferências, o mesmo espaço onde Martin costumava exibir projeções de vendas como medalhas de guerra e distribuir elogios vazios para o mesmo punhado de executivos repetidamente. Mas desta vez, a energia era diferente. Curiosa, hesitante, esperançosa. Os funcionários entraram lentamente, conversando entre si. As primeiras filas estavam vazias, como se ninguém quisesse parecer muito ansioso. Alguns estavam nervosos, outros desconfiados. Eles já tinham sido queimados antes. Fiquei sozinha na frente da sala, sem anotações, sem slides, apenas com a minha verdade. Alguns de vocês me conhecem, comecei. Alguns de vocês só sabem o que lhes foi dito. Mas deixe-me começar dizendo isso, eu não vim aqui para tomar o poder. Vim aqui para restaurar a confiança. Algumas cabeças se inclinaram. As pessoas estavam ouvindo. Durante anos, esta empresa funcionou com base na força de seu pessoal, nas suas ideias, nas suas noites mal dormidas, na sua crença de que o que estávamos construindo era importante, em algum momento, isso se perdeu. Fiz uma pausa, deixando o silêncio preencher a sala. Fui demitida na semana passada, disse, sorrindo levemente. Disseram que eu não era o que esta empresa precisava. Que me faltava liderança para nos levar ao futuro. Algumas pessoas riram nervosamente no início, mas a tensão começou a mudar. Minha honestidade estava desarmando-os. Eu não revidei, continuei. Porque eu sabia de algo que Martin não sabia. Essa liderança não se trata de vaidade ou de ser o centro das atenções. É sobre ter visão, respeitar e valorizar as pessoas que realmente fazem o trabalho. Olhei para a sala e vi alguns rostos conhecidos. Engenheiros com quem trabalhei por anos. Assistentes que sempre foram esquecidos. Analistas juniores que estavam submersos sob camadas de ego corporativo. A partir de hoje, tudo vai mudar. Nas 2 semanas seguintes, fiz algo radical. Eu escutei. Me reuni com chefes de departamento, líderes de equipe, estagiários, recepcionistas e até a equipe de limpeza. Perguntei o que não estava funcionando. Perguntei o que eles precisavam. Perguntei quem eles achavam que merecia mais do que estavam recebendo. E então eu agi. Promovi a Maia, que estava na equipe de atendimento ao cliente, para chefe de experiência do cliente, um cargo que ela já estava fazendo de forma extraoficial há 1 ano, enquanto seu gerente real levava o crédito pelo trabalho dela.
Trouxe de volta o Kevin, um desenvolvedor de produtos brilhante que havia deixado a empresa depois de ser constantemente preterido para promoções em favor de homens menos qualificados. Reestruturei o RH completamente. As reclamações que estavam esquecidas em pastas, eu li cada uma delas. Vários gerentes de nível médio foram discretamente demitidos na primeira semana. Pessoas que cultivaram culturas de medo e favoritismo sob a supervisão do Martin. Então, lancei algo que meu pai sempre sonhou, uma iniciativa que coloca as pessoas em primeiro lugar. Um novo programa interno para reconhecer a inovação, recompensar a colaboração e promover a equidade. Não importa o cargo. Chega de redes de sussurros. Chega de tetos de vidro. Apenas boas pessoas fazendo um ótimo trabalho e finalmente recebendo o crédito que merecem. Tarde da noite, caminhei sozinho pelos corredores do escritório. A energia era diferente agora. Mais leve, mais vibrante. A sala de descanso estava cheia de risadas novamente. As pessoas ficavam até tarde porque queriam, não porque temiam o que aconteceria se não ficassem. As mesas estavam decoradas outra vez. Fotos de famílias, plantas, objetos pessoais, coisas que desapareceram aos poucos sob o domínio do Martin. Em um corredor tranquilo, passei por um quadro branco perto do escritório de engenharia. Alguém havia escrito com marcador azul. Ela voltou. 3 palavras simples, sublinhadas 2 vezes. Fiquei ali por um momento, lendo várias vezes. Não, ela sumiu. Não, ela demitiu Martin. Ela voltou. Isso importava mais do que qualquer título que eu tivesse agora. Na semana seguinte, finalmente me mudei para o escritório do CEO. Não porque eu precisasse de mais espaço, mas porque era o momento certo. A placa de identificação era nova. Aço escovado, elegante, com letras simples e bonitas, Helena Rein, diretora executiva. Não trouxe muita coisa comigo, só uma foto emoldurada. Meu pai e eu, no dia da inauguração da empresa, ambos sorrindo, ambos esperançosos. Coloquei a foto no canto da mesa e me sentei, não com um sentimento de conquista, mas de continuidade. Não era só minha empresa agora. Era minha responsabilidade, e eu pretendia honrá-la. Fazia exatamente 1 ano que eu tinha sido demitida. 12 meses desde que saí deste prédio com uma caixa de papelão e um sorriso educado, sendo rejeitada por não ser o que a empresa precisava. 12 meses desde que o Martin me tirou o título, sem saber que eu possuía algo muito mais poderoso. Agora, parado diante das mesmas portas de vidro, desta vez vestindo um terno sob medida, uma pasta de couro elegante debaixo do braço e todo o peso do futuro da empresa sobre os meus ombros, senti algo inesperado. Nem raiva, nem triunfo, só paz. Acenei para a recepcionista, que se levantou assim que entrei. Bom dia, senhorita Rein. Helena, por favor, respondi com um sorriso. Estamos todos no mesmo time. Os elevadores fizeram um som suave enquanto eu subia para o último andar, o espaço que costumava ser de Martin. Agora era meu, mas eu não fiz questão de remodelá-lo para enfeitar. Mantive a mesa original de Nogueira e as mesmas janelas grandes com vista para a cidade. O que mudou foram as fotos nas paredes, imagens de nossos funcionários, de retiros de equipe, de lançamentos de produtos feitos por pessoas que muitas vezes eram esquecidas. E na parede mais distante, logo atrás da minha cadeira, havia um grande retrato do meu pai. Não como um monumento a ele, mas como um lembrete para mim. Sentei na minha mesa, abri meu laptop e comecei a revisar o relatório trimestral. Foi nosso trimestre mais forte em 5 anos. A satisfação do cliente aumentou 23%. A retenção de funcionários subiu 41%. A receita bateu recordes. Mas o mais importante era como conseguimos isso. De forma ética, colaborativa, transparente. A cultura da empresa mudou. As pessoas não sussurravam mais reclamações durante o café. Elas falavam livremente e realmente eram ouvidas. Os ciclos de feedback estavam abertos. A diversidade e a liderança dobraram. Não trouxemos só boas pessoas. Finalmente, oferecemos um espaço para elas crescerem. Ouvi uma batida suave na porta. Entre, eu disse. Era Maia, agora chefe de experiência do cliente. Seus olhos brilhavam,
mesmo por trás dos óculos. Você está pronta? Ela perguntou. Eles estão esperando na sala de conferências. Fiquei de pé, alisando a frente do meu blazer. Vamos fazer isso. A sala de reuniões também parecia diferente agora. Não pela decoração, mas pela presença. Pela primeira vez na história da empresa, metade do conselho era composta por mulheres. Vários membros tinham menos de 40 anos. Eles trouxeram novas perspectivas, fizeram perguntas mais difíceis e tomaram decisões melhores. No centro da mesa estava Richard Tanaka, um dos nossos novos consultores estratégicos. Mente brilhante, coração decente, o tipo de pessoa em quem meu pai confiaria. Antes de começarmos, Richard disse, apontando para mim, Helena tem algumas palavras. Eu não tinha planejado falar, mas, estando ali, com todos os olhares voltados para mim, não em julgamento, mas em respeito, percebi uma coisa. Este foi o momento para o qual meu pai me preparou. Quero agradecer a todos vocês, eu disse, por acreditarem na mudança, por tomarem decisões difíceis quando as fáceis seriam mais seguras e por me ajudarem a reconstruir uma empresa que coloca as pessoas antes do poder. Fiz uma pausa, deixando as palavras se fixarem. Alguém uma vez me disse que eu não tinha liderança, continuei. Mas liderança não é sobre volume ou título. É sobre visão, responsabilidade e a coragem de fazer o que é certo, especialmente quando é inconveniente. Eu sorri, não para mostrar, mas para valer. Meu pai construiu esta empresa com esses valores. Tenho orgulho de dizer que finalmente estamos vivendo de acordo com eles novamente. Uma batida silenciosa, depois aplausos. Não estrondosos, apenas calorosos, genuínos, do tipo que fica com você. Naquela tarde, peguei o caminho mais longo de volta para o meu escritório, caminhando por cada departamento, do jeito que eu costumava fazer quando era apenas mais um rosto na multidão. Parei para fazer check-in com as equipes, para rir com os desenvolvedores, para dar high-five nos estagiários de marketing que acabaram de lançar sua primeira grande campanha. Na sala de descanso, alguém havia assado cupcakes para o último dia de um estagiário. Peguei um, sentei-me entre eles e falei sobre nada importante por 20 minutos. Porque esta não era apenas uma empresa. Era um lugar onde as pessoas sentiam que pertenciam e que, mais do que preços de ações, títulos ou vingança, isso era o verdadeiro.